Fala, fiel torcida. Segura essa notícia porque o que está prestes a acontecer no Corinthians pode ser uma das maiores movimentações financeiras da história do futebol brasileiro. Fontes seguras que acompanham de perto a diretoria do clube revelaram que o Timão está muito próximo de fechar um patrocínio bilionário, algo que não apenas aliviaria a pressão financeira histórica do clube, mas poderia transformar completamente o patamar comercial e esportivo do Corinthians. O que chama atenção nesse movimento é que não se trata de um único investidor, mas de uma disputa envolvendo bilionários brasileiros que enxergam no Corinthians um ativo estratégico de altíssimo valor. Marcas nacionais de peso e investidores com histórico de atuação em negócios de grande escala estão monitorando cada passo da diretoria. A disputa pelo espaço no manto é intensa, porque todos sabem, estar associado ao Corinthians hoje significa visibilidade massiva, engajamento diário com milhões de torcedores e presença constante na mídia nacional e internacional. Para contextualizar, o Corinthians não é apenas um clube. É uma marca global, com uma das maiores torcidas do planeta, milhões de seguidores nas redes sociais e presença consolidada em eventos esportivos e comerciais. E é exatamente essa força que atrai bilionários e marcas que antes olhavam para o futebol brasileiro com cautela. Agora, todos querem se associar a algo sólido, apaixonante e que gere retorno financeiro direto e indireto. Nos bastidores, a movimentação está sendo tratada com extremo sigilo. Apenas alguns membros da diretoria e conselheiros de confiança têm acesso às informações completas. O processo envolve reuniões estratégicas, análise de contratos, projeções financeiras e, principalmente, avaliação de quais investidores ou marcas trazem mais credibilidade e segurança jurídica. Afinal, quando se fala em cifras bilionárias, qualquer erro pode custar dezenas de milhões e gerar desgaste institucional severo. Fontes próximas indicam que os valores discutidos nesse patrocínio são realmente bilionários, com aporte inicial capaz de cobrir dívidas antigas, reorganizar o fluxo de caixa do clube e permitir investimentos inéditos em futebol e marketing. Estamos falando de cifras que colocariam o Corinthians em um patamar comparável a clubes internacionais de médio porte, especialmente na América Latina, e que poderiam permitir ao clube disputar reforços de ponta, estruturar categorias de base de forma profissional e expandir presença global de forma consistente. Mas atenção, não é apenas uma questão de dinheiro. Esse patrocínio envolve revisão completa do marketing do clube, novas estratégias de comunicação, posicionamento global da marca e desenvolvimento de produtos licenciados. Ou seja, não se trata apenas de estampar um logo na camisa. Trata-se de transformar o Corinthians em marca de referência internacional, com impacto em merchandising, licenciamento, vendas e engajamento digital. A disputa entre bilionários brasileiros é outro ponto crucial. Segundo informações internas, existem pelo menos 3 grandes grupos interessados em assumir o patrocínio master. Cada um com estratégia própria, propostas financeiras diferenciadas e planos de ativação exclusivos. Alguns buscam visibilidade imediata, outros apostam em projetos de longo prazo, envolvendo marketing digital, ativações esportivas e até campanhas sociais integradas à marca Corinthians. Essa disputa cria pressão positiva sobre a diretoria, que pode negociar condições ainda melhores e garantias mais sólidas para o clube. Internamente, o clima é de tensão e expectativa. Alguns conselheiros defendem cautela, alertando para os riscos de depender de bilionários que podem mudar de estratégia rapidamente ou até sair do acordo caso o cenário político ou esportivo se torne desfavorável. Outros enxergam uma oportunidade histórica de transformar o Corinthians e argumentam que o clube não pode perder essa chance de ouro. O timing também é decisivo. O clube precisa fechar esse patrocínio antes do início da próxima temporada, para garantir receita imediata, reforçar o elenco e ter tranquilidade para planejar investimentos em infraestrutura e categorias de base. Cada semana de atraso pode reduzir o valor do acordo e permitir que outros clubes entrem na disputa, tornando o processo ainda mais competitivo e estratégico. Do ponto de vista esportivo, o impacto também é gigantesco. Com aporte bilionário, o Corinthians poderia investir em reforços de alto nível, renovar contratos de jogadores-chave e montar uma equipe capaz de disputar títulos nacionais e continentais de forma consistente. Além disso, a profissionalização dos departamentos de futebol, marketing e base garantiria retorno sustentável a médio e longo prazo, aumentando o valor da marca Corinthians e atraindo novos patrocinadores menores ou secundários. E não para por aí. O efeito desse patrocínio se estende a marketing e comunicação. Bilionários brasileiros envolvidos têm experiência em campanhas globais, sabem como ativar marca, engajar torcida e gerar mídia espontânea, algo que historicamente o Corinthians poderia explorar muito mais. Isso significa que a camisa do clube não seria apenas um símbolo de futebol,
mas um canal de negócios de alcance internacional, com produtos licenciados, ativações digitais e presença em mercados estratégicos, como Estados Unidos, Europa e Ásia. O mercado observa com atenção. Concorrentes nacionais monitoram, patrocinadores internacionais avaliam se há oportunidade de entrar em ações conjuntas e investidores começam a calcular retorno sobre investimento e impacto de branding. Tudo isso cria uma pressão positiva sobre o Corinthians, que agora negocia não apenas com números, mas com poder, visibilidade e reputação global. Mas junto com a oportunidade vem riscos. Um erro jurídico ou administrativo pode gerar prejuízo milionário, desgaste político e até afastamento de investidores estratégicos. Além disso, a gestão do aporte exige transparência e profissionalismo extremos, porque investidores bilionários não aceitam incerteza. Qualquer falha pode custar caro, e o clube precisa estar preparado para assumir responsabilidades e cumprir metas rigorosamente. A torcida, claro, está em polvorosa. Parte vibra com a chance de ver o Corinthians atingir patamar financeiro e esportivo inédito, outra parte teme que o clube perca autonomia e se torne dependente de interesses externos. Esse debate já começou nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns de torcedores, criando uma expectativa gigantesca para os próximos dias. Agora, fiel torcida, a pergunta é direta e essencial. Você acredita que o Corinthians está pronto para assumir um patrocínio bilionário e lidar com a pressão de bilionários brasileiros disputando espaço no manto? O clube dará esse salto histórico ou corre o risco de se expor demais e perder autonomia? O Timão está preparado para transformar oportunidade financeira em resultado esportivo e globalização da marca. Fiel torcida, agora que entendemos que o Corinthians está prestes a fechar um patrocínio bilionário e que bilionários brasileiros disputam espaço no manto, é hora de entrar nos detalhes, nos números e nos bastidores que realmente importam. Estamos falando de movimentação de altíssimo nível, envolvendo investidores de peso, estratégias comerciais ousadas e impacto direto em todos os setores do clube. Segundo informações de fontes próximas à diretoria, existem pelo menos 3 grupos de bilionários brasileiros que estão atualmente em negociação com o Corinthians. Cada grupo tem perfil distinto, estratégia própria e capacidade financeira impressionante, e todos enxergam o clube como ativo estratégico com retorno garantido em mídia, visibilidade e engajamento. Esses investidores não estão apenas interessados em colocar dinheiro, estão buscando posicionar suas marcas, expandir negócios e criar sinergia entre futebol, marketing e consumo. O primeiro grupo, ligado a empresários do setor de tecnologia e e-commerce, está interessado em investir no marketing digital do clube, criação de plataformas de engajamento da torcida, aplicativos exclusivos, e-commerce de produtos licenciados e até integração com criptomoedas e ativos digitais. A proposta deles prevê aporte inicial significativo, que cobre dívidas antigas e gera fluxo de caixa positivo, com retorno garantido por meio de merchandising e receita digital. É um movimento que visa transformar o Corinthians em um clube moderno, conectado e com receita recorrente em plataformas digitais. O segundo grupo, ligado ao setor industrial e varejista, apresenta estratégia diferente. Eles não estão apenas oferecendo dinheiro, estão propondo parcerias estratégicas com marcas consolidadas, uso da imagem do Corinthians em campanhas nacionais e internacionais e participação em atividades de branding que envolvem marketing, publicidade e eventos corporativos. Nesse cenário, o clube não só recebe aporte financeiro, mas também ganha peso em negociações futuras de patrocínio secundário, ativação de produtos licenciados e presença de marca em novos mercados. O terceiro grupo, composto por investidores do setor financeiro e bancário, foca em aportes bilionários estruturados em longo prazo, com a intenção de gerar crescimento sustentável, planejamento estratégico de médio e longo prazo e profissionalização de todos os departamentos do clube. Eles enxergam o Corinthians não apenas como time de futebol, mas como marca global, ativo de investimento e plataforma de expansão comercial internacional. O aporte deles inclui recursos para reforço de elenco, infraestrutura, centro de treinamento, tecnologia esportiva, base e até expansão internacional do marketing. Em termos de valores, fontes do mercado indicam que estamos falando de números históricos no futebol brasileiro, com aportes que podem ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão ao longo de contratos plurianuais, envolvendo recursos para diferentes frentes: esportiva, marketing, infraestrutura e comunicação. Isso não é apenas uma questão de aliviar dívidas, é reorganizar o Corinthians financeiramente e estruturalmente, permitindo que o clube atue de forma profissional e competitiva por anos. Agora, vamos falar de impacto esportivo. Com aportes dessa magnitude, o Corinthians poderia investir em reforços de alto nível, renovar contratos estratégicos, implementar tecnologia de ponta no futebol profissional, profissionalizar a base e até adotar estratégias de análise de dados para melhorar desempenho.
Isso muda a capacidade de competição do clube não apenas nacionalmente, mas também continentalmente, colocando o Corinthians em patamar comparável aos maiores clubes da América do Sul. O impacto no elenco também se reflete em motivação e captação de novos talentos. Jogadores percebem que o clube tem capacidade de investimento, estabilidade financeira e projeto sério de longo prazo, o que aumenta o poder de atração do Corinthians em negociações de transferência. Profissionais de alto nível que antes não consideravam o clube passam a ver o Timão como opção, elevando o nível técnico e competitivo do elenco. Mas atenção, junto com o dinheiro, vem responsabilidade e riscos. Um patrocínio desse porte exige governança sólida, transparência, cumprimento de metas e controle rigoroso de investimentos. Qualquer falha administrativa ou jurídica pode gerar impacto direto na credibilidade do clube, afastando investidores futuros ou até prejudicando contratos já assinados. A pressão interna aumenta, e a diretoria precisa atuar com profissionalismo extremo, equilibrando interesses financeiros, esportivos e institucionais. Politicamente, o cenário também é complexo. Conselheiros históricos e setores tradicionais da diretoria estão atentos. Alguns enxergam os bilionários como oportunidade histórica, outros alertam para a perda de autonomia e influência excessiva de investidores sobre decisões estratégicas. Essa disputa interna exige habilidade para negociar, alinhar expectativas e garantir que o clube mantenha sua identidade e independência institucional, mesmo com aporte bilionário em curso. Do ponto de vista de marketing e comunicação, o efeito é ainda mais estratégico. Com bilionários brasileiros investindo, o Corinthians teria capacidade de criar campanhas de alcance nacional e internacional, aumentar a exposição da marca, desenvolver produtos licenciados e conquistar novos mercados. Imagine camisas oficiais do Corinthians sendo vendidas na Europa, Ásia e Estados Unidos, com ativações digitais e ações de marketing integradas. Isso muda o clube de maneira estrutural, tornando-o referência global em gestão esportiva e marketing de futebol. O timing da negociação é crítico. O clube precisa fechar o acordo antes do início da temporada para garantir receita imediata, reforço de elenco e planejamento de marketing. Cada semana de atraso reduz o valor estratégico da negociação e pode permitir que outros investidores ou clubes concorrentes avancem. Isso aumenta a pressão sobre a diretoria, que precisa tomar decisões rápidas e bem fundamentadas. O mercado observa com atenção. Patrocinadores secundários, marcas internacionais e até clubes rivais acompanham a movimentação, porque a entrada de bilionários brasileiros redefine o valor comercial do Corinthians, aumenta o poder de negociação do clube e estabelece novo padrão de patrocínio no futebol brasileiro. É um efeito cascata que impacta toda a estrutura do futebol nacional. Do ponto de vista da torcida, há expectativa e cautela. Parte vibra com a chance de ver o Corinthians atingir um patamar financeiro e esportivo inédito, enquanto outra parte questiona se o clube está preparado para lidar com investidores poderosos, pressão de mídia e expectativas de resultados imediatos. O debate é legítimo e reflete o dilema entre oportunidade histórica e risco de dependência externa. Agora, fiel torcida, a pergunta é direta. Você acredita que o Corinthians conseguirá fechar um patrocínio bilionário com bilionários brasileiros e transformar o clube financeiramente, esportivamente e globalmente? O Timão está pronto para gerenciar o aporte, manter a autonomia e aproveitar a oportunidade histórica? Ou os riscos institucionais e políticos podem ser maiores do que os benefícios financeiros? Deixe a sua opinião nos comentários, porque quando bilionários entram na disputa pelo manto do Corinthians, o futuro do clube é decidido fora de campo, mas impacta diretamente dentro dele.